adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé, por favor. Olha para o seu irmão aí que está do seu lado, a sua irmã. Abre um sorriso de Cristo para ele, diz boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Fala que você está no lugar certo. Você está aqui para ser alimentado do maná dos céus. Amém? Nós cremos que nós estamos vivendo um novo tempo, é um tempo de liberdade, onde os filhos de Deus vai assumir verdadeiramente a identidade de Cristo e viver um novo tempo nas suas vidas. Eu creio em nome de Jesus que nós estamos entrando num novo tempo, preparado por Deus, para sermos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Coloca para nós Romanos 8:24, para nós, por favor. Vamos aprender um pouco o que é esperar. Diz assim, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Próximo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O que nós vivemos? Nós não temos paciência. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que Deus faça da noite para o dia aquilo que Ele pediu para nós esperarmos que Ele ia fazer nas nossas vidas. Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos já casados? Outro dia era desse tamanhinho, você nem percebeu e ele cresceu. Você não ficou apavorado, nervoso para que ele crescesse logo. Com paciência você cuidou dele e ele cresceu e ele é casado hoje. A nossa fé é do mesmo jeito, a nossa fé é desenvolvida dia a dia, na paz, na tribulação, E para isso nós temos que ter essa fé, uma fé desenvolvida em Cristo, para que nós possamos ser vencedores. Porque se nós quisermos atropelar o processo de Deus, não vai dar certo. O que nós queremos é humano, o que Deus quer é espiritual, Às vezes a gente quer um emprego, nem sequer a gente ora para que Deus abra essa porta. Como que a gente vai vencer se a gente não orou? Às vezes a gente quer que as coisas se ajeitem dentro do lar da gente, nem sequer a gente ora para que isso se ajeite dentro do lar da gente. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma necessidade. Mas creia, descansa o seu coração, isso é promessa de Deus. Descansa o seu coração, porque o mais Ele vai fazer. Eu creio nisso, e você? Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos nessa noite te agradecer por ter trazido-nos aqui esse local. Nós cremos, ó Deus, que a tua palavra será ministrada e virá de encontro à necessidade de cada coração. Por isso, Senhor, eu quero nessa noite colocar diante de Ti, Senhor, cada coração que se dispôs a estar presente, que recebeu o convite do Espírito de Deus e se fez presente nesse local. Quero te agradecer por aqueles que estão em casa, que abriu o aplicativo para assistir através da live esse culto, e que o Espírito Santo possa adentrar, porque a palavra de Deus diz que para Deus não há distância, não há impossível, e eu creio, Deus, que o propósito é de se cumprir na vida de cada um, Senhor.
Nós viemos, ó Deus, para te adorar. Tua palavra diz que nós nascemos para louvor, honra e glória do teu nome. E é nessa intenção do nosso coração te oferecer nessa noite o perfeito louvor e a perfeita adoração, Senhor. Nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos trouxe. Aprove no Senhor trazer-nos aqui nessa noite. E nós queremos sair cheios, tocados, invadido pela presença do teu Espírito, Pai. E aonde nós formos, Senhor, nós queremos transbordar a essência de Cristo, Senhor, sabendo que Ele vai operar o impossível nas nossas vidas e na vida daqueles que convivem conosco ou até mesmo o encontra conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama da tua unção, do teu Espírito, do teu poder nesse local, Senhor. Como nós nunca vimos, Senhor, o mover das águas agir nesse local, eu creio em nome de Jesus que acontecerá nessa noite, Pai. Unge, Senhor, cada pessoa desse altar, Pai, que canta, que louva, que toca. Unja, Senhor, a mensagem, unja o nosso pastor, Pai, para que ele, Senhor, seja verdadeiramente como tem sido dirigido pelo teu Santo Espírito, mas para nos alimentar com a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tudo que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Amém. Aleluia. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouves hoje aqui. Tu és o único. Então vem. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te ofertar a gratidão que flui de nossas almas. E nós alçamos nossa voz como um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Tudo quanto tem fôlego, louve ao nome do Senhor.
E nós estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer ao nome dEle. Vamos juntos? Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos glorificar ao Senhor nesta noite. É por meio da cruz do Senhor que hoje nós somos livres para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Hoje você é livre, você está aqui nesta noite porque o Senhor morreu por você. E hoje você é livre, você crê nisso? Aleluia! Tu és formoso, Senhor. Quão formoso é, Senhor, é Tua palavra, é o Teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é o Teu poder. Foi Tua cruz que me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Quão formoso é, Senhor, é Tua palavra, é o Teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é o Teu poder. Foi Tua cruz. Você pode declarar bem alto? E me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Te dou
aplauda mais forte. Aleluia. Oh Senhor, eu quero te agradecer por cada pessoa que se faz presente aqui nesta noite. Cada pessoa que se dispôs a vir a adorar e engrandecer o teu santo nome. Aleluia, nós queremos te pedir, Senhor, nesta noite, nos leve ao lugar secreto, ao lugar de intimidade contigo. Você pode fechar os teus olhos neste momento e com as suas próprias palavras você falar: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, fala ao meu coração, toma a minha vida, me leve ao lugar secreto, ao lugar de intimidade contigo. Tu és tudo, Senhor, o que eu mais quero neste momento. Tu és tudo o que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Se você ama a presença dele, declare: Pai, eu amo tua presença. É pra ti, ó Pai, teu sorriso. Segure nas mãos dele. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Nós confiamos no teu amor, ó Pai. Nós confiamos em ti. Por isso nós te pedimos: leva-nos até a tua intimidade. Conduza os nossos caminhos, o nosso coração. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos.
Com os teus olhos fechados, fale com o teu Pai nesta noite. Fale com Ele nesta noite. É assim que nós chegaremos ao lugar da intimidade, abrindo a nossa boca e falando: Pai, eu te amo tanto. A tua glória que me envolve me é suficiente. A tua glória que me envolve é o suficiente. A tua graça, o teu amor. Leva-nos, Senhor, ao mais profundo lugar, ao lugar, Senhor Jesus Cristo, ao qual nós não conhecemos ainda, ao lugar santo, Pai, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Faz-nos chorar, ó Pai, por Ti. Molha os nossos olhos por Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Cante. Quero ir mais fundo. Pois a tua glória quero ver. Nós queremos te ver, Senhor. As nossas lamparinas já estão acesas para encontrar com o nosso noivo. As nossas lamparinas já estão acesas, ó Pai, para te encontrar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata.
coloquei as minhas vestes brancas, desconsorte esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata, já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu noivo esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Teu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Diga: Deus, o meu coração é teu, a minha vida é tua, eu te pertenço. Jesus morreu por mim, fui comprado por bom preço, pelo sangue vertido naquela cruz. Ali fui resgatado, ali foi perdoado, ali recebi do teu favor e da tua graça. Por isso estou aqui nesta noite, alegre no meu espírito, por te servir. Não sou do mundo e não amo o que no mundo há. Eu te glorifico, te exalto e bendigo pela obra do Calvário na minha vida. Eu estou aqui pelo teu amor e quero te entregar o meu amor, o amor que corresponde ao amor. Aleluia. Oh! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu noivo esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Você e Ele, você e Ele. O problema que você vive não vai roubar a tua adoração.
A dificuldade que você vive não vai roubar a tua adoração. A luta que você enfrenta não vai roubar a tua adoração. Somente tu és digno. Oh, Rei Carabalaço, Xenderica Ramanalasha, Reican Calamahanasu. Aleluia, glória a Deus. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Eu sou livre, meu Redentor vive e reina, hoje e todo sempre. Amém. Dá um abraço a quem está perto de você. Pode se sentar abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Como estamos? Diga bem, graças a Deus, pela fé. Olha para quem está do teu lado, diga pela fé. É engraçado que quando a gente fala, está faltando um pouco de peso para mim aqui em cima. Eu não sei se aí embaixo também, ou abrir um pouquinho aqui para mim. Quando a gente fala pela fé, dá a impressão que é um sofrimento só, é ou não é? Quando eu não entendia, eu pensava assim também, hoje eu entendo. Pela fé eu posso estar passando pelo problema que eu estou passando, e isso não vai me afetar, diga, não vai me afetar, não rouba a minha alegria, minha paz, minha vontade de comer, de viver, enfim, amém? Ainda não é isso, Mateus, vamos tentar chegar em um consenso. Eu quero parabenizar o pessoal do louvor, porque se dedicaram e muito esta semana para termos aí um som melhor, e eu sei que é muito complexo, e a gente precisa realmente se encontrar, mas a equipe está de parabéns, por todo o envolvimento, por toda a dedicação, pelo tempo que passaram juntos. Eu fiquei assim muito feliz. Glória a Deus por isso, não é? Desse pessoal que tem essa disposição. O meu está chegando lá, estou começando a gostar, aleluia. Ai, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Muito bem. Deixa eu ver aqui, me encontrar aqui. O Alexandre está bem? A Silvia está bem? Muito bom. Vitor e Vitória, tudo bem com vocês? Rosângela Campos, já casou ou não? Quando casar me chama, tá? Eu faço questão de ir no teu casório. É brincadeira. Aleluia, como é bom vê-los. Deixa eu dar uma olhada assim, vista panorâmica, né, para enxergar todo mundo. Fabiano lá atrás, o som aí embaixo está legal? Tá bom, Janaína? Tá mais ou menos, Janaína? Tá bom? Rossane, tá bom? Tá? Regis, tá bom? Sim, está bom. Muito bem, pastora Márcia, querida, Terezinha, muito bom. Olha quem está ali do lado da Rê, meu Deus, que surpresa boa, que saudade. Você está bem? Quem está do lado de vocês aí, conhece ou não? É, Mateus, calma aí, deixa eu tomar um ar aqui, ele é o que teu? Filho? Meu Deus, parece irmão. É Mateus e Elisângela. Elisandra, quase. Muito bem, minha mãe, ela está com um corte novo de cabelo, não sei se vocês repararam, depois vocês elogiam.
ela faz questão. Hoje ela veio almoçar conosco, ela chegou, né? Eu estava almoçando. A hora do almoço é a hora que a gente não dá aleluia, porque a boca está cheia, né? Ela falou, vocês não viram meu cabelo? Né? A gente viu, não é? Percebemos, claro. Pois é. Não sei, está vivendo assim um tempo, né? Sandra, tudo bem? Rejane, você está bem? Tudo bom? Júlio, querido, Elaine, estivemos hoje nas Assembleias de Deus. Ali a Assembleia de Deus. Então, fomos convidados, né, pela Elaine, querida, eu e Janaína fomos, como intercessores, participar do culto da tarde. Ela esteve pregando, foi uma bênção, graças a Deus, né? Muito bem. Estevão, tudo bem, meu filho? Está solitário aí? Hã? Quando a mulher é muito ciumenta, o cara se isola assim, ó. Fica sozinho no mundo, afastado de todo mundo, né? Brincadeira, né, Estevão? Sua esposa é uma bênção, né? Dormindo de olho fechado, Estevão. Brincadeira. Muito bem, Deus abençoe todos vocês. Tá tudo bem, Diogo? Tá de boa? Então tá. Obrigado, viu? Pelo esforço. Hoje ele não está muito bem, mas mesmo assim, ele está aqui. Toninho Eiras, querido. Rose, querido, cadê a Kelly? Ah, está ali, não é? A Kelly está ali também. Glória a Deus. Pezão, está bem? Hamilton, né? Tudo já. Rose, tudo bem? Leandro, Jaque, Samile, Juninho. Não sei por que vocês abrem esse sorriso. Um dia da caça, outro do caçador. Vai ter revanche. Ok, muito bem. Eu gostaria de pedir a você que está em casa, para que você pudesse compartilhar o culto desta noite. Não esquece de de curtir e de deixar o seu comentário. Para você que está no YouTube, o nosso culto é transmitido tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Você que está no YouTube, gostaria que você explorasse mais o canal, assistisse mais vídeos. Não esquece de dar o seu like e também de deixar o seu comentário, é muito importante para o canal. Clica no sininho para você receber as notificações em tempo real e ficar por dentro de tudo aquilo que publicamos. Assim você fica atualizadíssimo. Amém? Estamos trabalhando para poder fazer aquilo que já anunciei a vocês. A partir do mês de fevereiro, nós estaremos fazendo um trabalho de crescimento espiritual para a nossa igreja, e nós vamos criar um grupo, vamos direcioná-los dentro de uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra. Vamos acompanhar vocês, e em nome de Jesus, vai ser assim uma grande bênção para todos nós, amém? Que temos assim muita sede e fome das coisas de Deus. Ontem eu fui lá na casa de Vitor e Vitória, mas só a porta estava aberta, né? Mas eu pensei que vocês tinham sido arrebatados, mas a gente volta outro dia, né, Jana? Ou não é, Jana? A Jana nem sabe o que eu estou falando, né? Sim, é. Sim, é. Isso, é isso aí, legal. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu só abrir meu bloco de notas aqui, para que a gente possa aprender juntos a palavra de Deus. Abra comigo, por favor, em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. O João Melhorança fez uma galinhada essa semana, nos convidou, a gente foi lá para Vargem. Um abraço para a Suelen, um abraço para o Joel, um abraço para todos vocês. Acharam? Mateus 25.
a parábola dos 10 talentos, versículo de número 14. Em uma outra tradução, eu tenho como título a parábola do dinheiro investido. A parábola do dinheiro investido. Alguns irmãos pensam que dinheiro não é algo espiritual. Diga comigo, dinheiro é algo espiritual. Tanto é que Jesus, ele compara o Deus deste mundo chamado Mamon, o Deus das riquezas, não é? Ele fala que você não pode ter dois deuses, porque você pode agradar um e desagradar outro. Mas e aí, pastor, como é que faz com a prosperidade vinda de Deus? A prosperidade vinda de Deus não escraviza, liberta. Quem é de Deus entende que quanto mais abençoamos o reino de Deus, mais somos abençoados por Deus. Amém? Diz aí. Eu acho que meu aqui diminui só um pouquinho, por favor. Mateus capítulo 25, versículo de número 14. Porque isto é também como um homem que partindo para fora, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, quantos? E ao outro deu 2, quantos? E a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, diga, segundo a sua capacidade de administrar, e ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, diga, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos, diga comigo, ganhou mais 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Diga, o que recebeu 2, ganhou mais 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Diga, haverá ajuste de contas. Olha para quem está do seu lado e diga para quem está do seu lado, haverá ajuste de contas entre você e Deus. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. E entrando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, devias então ter colocado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tiver, lhe será tirado. Bem, nós precisamos compreender aqui algo interessante.
Primeiro, Deus vai colocar na tua mão algo que vai te levar a ter uma vida próspera. Se você não recebeu algo ainda da parte do Senhor, prepara o teu coração, porque este tempo vai chegar e você vai identificar quando é tempo do Senhor. Porque as dificuldades que você tinha antes, você já não vai ter mais. Você vai sentir assim uma liberação sobrenatural que vai te levar para o centro da vontade perfeita de Deus. E costumamos falar que quando entendemos isso, não somos mais nós quem pescamos. Agora o peixe pula sozinho no barco. Então Deus, Ele pode promover algo que até agora nós não experimentamos, e nós temos que criar expectativa para viver o tempo de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Por quê? Quando nós somos abençoados, nós vamos abençoar o reino de Deus. Note que quando um recebe 5 talentos, ele multiplica 5 talentos e devolve 10. Note que ele sabe que recebeu algo da mão do seu Senhor, então ele devolve na totalidade aquilo que recebeu do Senhor. Nós muitas vezes, quando falamos do dízimo, nós dizemos assim, 10% é do Senhor, 90% é meu. Quando você compreende o que é ser de Deus, tudo é de Deus. Não somente 10%. Deus é tão generoso que Ele nos permite desfrutar de 90, mas não significa que eu vou fazer com este 90 aquilo que me dá na teia. Eu preciso de uma direção de Deus para ter uma vida próspera, ou seja, eu preciso de Deus em todos os momentos para viver uma vida de abundância. Porque está nas mãos dele aplicar recursos em nossas vidas e de acordo com a nossa capacidade, nós vamos colher. Nós vemos um outro que recebeu 2 talentos e ele devolve o dobro. Ele entrega então mais 2 talentos. Então, nós temos uma unção na nossa vida. A tua unção não pode ser a unção daquele que recebeu 1 talento, que por conta de medo, ele pega o recurso que ele recebeu e não faz nada. Então aquele que não dizima, aquele que não oferta, é aquela pessoa que está enterrando aquilo que Deus colocou na mão dele para ele ter prosperidade. Quando nós entendemos algo interessante a respeito do enterrar, de acordo com a lei rabínica, o ato de enterrar o dinheiro era considerado a forma mais segura contra o roubo. Se a uma pessoa fosse confiada uma quantia em dinheiro, e ela enterrasse, tão logo aquilo que estivesse em seu poder, ela estaria livre da culpa, e se algo acontecesse com o dinheiro. O oposto era verdade também. Se o dinheiro fosse enrolado em um pano e fosse enterrado, aí ele seria responsável por cobrir qualquer perda, qualquer prejuízo. Incorria devido à má administração do depósito que lhe foi confiado. Então, existia esse costume segundo a lei rabínica. Então, o que ele fez? Ele recorreu à religião. Ele fez o quê? A lei manda eu fazer assim, então eu vou fazer. De acordo com a tradição, de acordo com o costume. Você precisa fazer aquilo que Deus te direciona para fazer. Se ele tivesse tido percepção, ele olharia à sua volta e veria, por exemplo, um ganha 5 e consegue fazer 10, outro 2 e faz mais 2. Agora ele se intimida, ele pega aquilo
que pegou, a Bíblia diz que é de acordo com a nossa capacidade. Que capacidade é essa? De gerir, de administrar. Então você precisa orar e dizer assim: Deus, me dá capacidade para gerir, me dá capacidade para administrar, porque aquele que tem esta capacidade que vem de Deus, aquele que recebe esta sabedoria, ele vai conseguir multiplicar o pouco que recebe. E é interessante que quando nós vemos que ele devolve para o seu Senhor os 5 talentos, o seu Senhor diz assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel. Olha só, você tem sido fiel sobre pouco? Sobre pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Então existe uma bênção aqui. Aquele que hoje ele é fiel no pouco, ele vai ser colocado sobre muito. Então nós vamos viver em nome de Jesus este tempo de bênção. Sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Agora, o de 2 talentos, que também dobrou, ele recebeu da parte de Deus a mesma palavra: bem-estar, bom e fiel servo, sobre pouco fostes colocado. Ou seja, muitas vezes nós passamos por certas situações onde o nosso coração ele é testado, e mesmo assim você é fiel a Deus, você cuida da casa de Deus, você cuida da sua obra, e você traz o seu dízimo, e você traz a sua oferta. Aí a palavra diz então: bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, entra no meu descanso eterno. Agora, aquele que era tímido, aquele que não estava convertido, porque quem está convertido vai ter fé, e quem tem fé é ousado. Se você olhar para aquilo que é natural, você não vai confiar em Deus, você vai fazer aquilo de acordo com a tua limitação. Então nós fomos chamados por Deus para entender a linguagem do céu, e a linguagem do céu é contrária à linguagem da terra. A linguagem da terra é prejuízo, dano, escassez, falta, necessidade, pobreza, miséria. Você olha para a tua linhagem, você diz assim: nós nunca seremos prósperos, porque os meus pais não foram, os meus avós não foram, os meus bisavós não foram, os meus tataravós não foram. Você tem que olhar para o Deus que você serve, você tem que olhar para a palavra de Deus. Você não tem que invocar a maldição do passado, você tem que estabelecer a bênção do presente, onde você chega e diz: Deus tem poder para mudar minha sorte. A Bíblia diz que Deus é o arrimo da nossa sorte, Ele é a sustentação, Ele é aquele que mantém uma vida de bênção para mim e para você. Então note, nós temos que olhar para a palavra, para poder sonhar, porque se você não olhar para a palavra, você não sonha, você vai ter pesadelos assistindo TV, lendo revistas, jornais, internet. Agora, quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você entra em rota de colisão, você vai contra tudo aquilo que o diabo quer plantar no teu coração. E tem muito filho de Deus e filha de Deus que está vivendo uma vida assim, uma vida de muita limitação. Então você tem que orar todos os dias e dizer: o Senhor me chamou para ter uma vida próspera, rica e abundante. Mas pastor, isso não é pecado. Pecado é você ser escravo do dinheiro. Você precisa ter o dinheiro como uma moeda de troca.
Você precisa compreender que o dinheiro não é nem de Deus e nem do diabo. O dinheiro é neutro. Você usa o dinheiro para fazer a obra de Deus ou usa o dinheiro para não fazer a obra de Deus. E quando nós não fazemos a obra de Deus, nós estamos beneficiando outro reino, que não é o reino de Deus. E quando a palavra de Deus fala sobre fidelidade, hoje, essa questão de fidelidade é relativa no meio da igreja de Cristo. Se Jesus hoje estivesse falando, talvez comigo ou com você, ele poderia dizer assim: servo bom e fiel, sobre pouco você foi fiel, agora sobre muito te colocarei, entra no meu descanso eterno. Ou ele diria: você não tem sido fiel, você tem falhado, você não tem colocado o teu coração nesta missão. E nós fomos chamados, amados, para servir a Jesus. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus na terra. Quando a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazer a obra de Deus de forma macro exige muito de nós. E nós precisamos de recursos. Então os filhos de Deus precisam despertar e dizer: Senhor, coloca recursos na minha mão, porque eu quero abençoar muito o teu reino. E quanto mais você recebe, mais você dá, e quanto mais você dá, mais você recebe. Você já ouviu falar no Colgate? Aqui no Brasil, Colgate, aquele do creme dental, da pasta de dente. Esse camarada entregava 90% de dízimo e ficava só com 10%. E ele era trilhardário. Aonde está a capacitação que a Bíblia fala? No nosso coração. Porque o nosso coração muitas vezes é avarento. O coração que é fiel, ele é aquele que não vai medir esforços. Por exemplo, nós somos muitas vezes desafiados a não cumprir aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, quando nós entregamos o dízimo dos dízimos. Olha só, o diabo chega e diz: compra um instrumento melhor, troca a iluminação da igreja, refaz o piso de fora, compre máquinas melhores de computador. O diabo, ele chega com a proposta, mas nós temos que ter no nosso coração o propósito, porque quem tem o propósito não se vende de acordo com as propostas. Aquele dinheiro que eu pego, que eu guardo, que eu escondo, que eu enterro, é um dinheiro maldito. Aí você pensa: não, eu estou economizando. Não, quando você passar para outro lado, você vai ter uma cobrança, uma prestação de contas. Não que você vá para o inferno por causa disso, porque salvação não se compra. Salvação não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Jesus fez por nós. Mas a grande questão é que nós não receberemos galardão. O nosso coração não estava na obra de Deus. Falhamos. E Deus está levantando um povo nesta geração para prosperar de forma sobrenatural. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei quem Ele vai usar. Eu não sei que porta Ele vai abrir. Eu só sei que Deus tem poder de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, você precisa ter esta disposição de dizer: eu preciso ter coração para ser fiel. É simples, é eu sentar, fazer as contas. 10% é do Senhor, a oferta é do Senhor. O meu dízimo protege, a minha oferta, ela vai trazer colheita. Então note aqui,
No versículo de número 24, diz assim: mas chegando também o que recebera um talento, disse. Vê se na live não está muito abafado o som, se tiver liberado, fica legal. Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te. Olha só, ele achava que conhecia o seu Senhor bem, suficiente. Nós não fazemos isso também? A gente está dentro da igreja, a gente está acostumado com a liturgia, com o ritual, e a gente se acomoda. Eu conhecia-te, sei que tu és um homem duro. Olha só, não é que ele era um homem duro, o seu julgamento era justo. Que ceifas onde não semeaste, ou seja, que colhe onde não plantou. Por quê? Quem planta somos nós. E que ajuntas onde não espalhastes. Quem tem que ajuntar somos nós. E atemorizado, escondi na terra o que era teu talento. Note, quando a gente pega o que a gente não diz assim, é meu. É meu. Lembra de Ananias e Safira? Eles pegaram, forjaram lá uma oferta e entregaram. Aí o apóstolo Pedro diz assim: ficando com dinheiro, não era teu? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Aquele que tem uma revelação, ele consegue consagrar todos os seus feitos, todas as suas conquistas, todas as suas vitórias, todas as suas bênçãos a Deus. E Deus, ele partilha de tudo aquilo que recebemos. Se você não devota a ele todo louvor, honra e glória, e a gente faz isso através do dízimo, da oferta e da semente, nós estamos falhando. Olha o que ele diz agora: e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha, resumindo, eu não fiz absolutamente nada. E muitas vezes nós somos assim, não fazemos absolutamente nada. Imagina só, todos os meses pegamos um determinado valor, no dia de pagamento, no dia de vale, quando vendemos, quando fazemos um bom negócio. O que a gente precisa fazer? Buscar esta unção, a unção da multiplicação. Deus, eu quero ter essa unção, eu quero ter essa capacitação. Se eu comprei, portanto, eu quero fazer um bom negócio e vender, portanto. Eu quero que o Senhor abra caminho. Eu quero que o Senhor coloque diante de mim alguém que compre à vista, alguém que pague o que eu estou pedindo. E sempre vai aparecer um que vai dizer assim: você está doido, está pedindo muito alto, não vale tudo isso. Você está supervalorizando o que é seu. Para quê? Para você não acreditar naquilo que Deus está por fazer. Mas note, não faça isso. Deus, aqui é o que eu tenho que te dar. Esta é a minha obrigação religiosa. Aí a gente vai fazer, por falta de temor, de vez em quando alguma coisa, vai entregar alguma coisa, quando tiver, quando sobrar, aí a oferta maldita. Por quê? Porque Deus não quer sobra. A palavra diz em Malaquias que Ele é grande Deus. Então note, você precisa refazer tuas contas e ver: eu estou sendo fiel a Deus? Porque o fiel a Deus é aquele que tem uma balança diligente, é aquele que sabe o que é certo, e sabendo o que é certo, não pode fazer o que é errado. E você precisa ter uma convicção de que aquilo que você está entregando para o Senhor, nunca, jamais fará falta a você. Porque o Senhor é riquíssimo em abençoar. Então,
A palavra para este foi: mau e negligente servo, sabes que não ceifo onde semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem mais. Muitas vezes a gente já ouviu dizer assim: quem tem dinheiro recebe mais dinheiro. Por quê? Porque dinheiro não vai para quem não tem dinheiro, dinheiro vai para quem tem dinheiro. Eu quero te falar uma coisa. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, eu não sei o que você tem feito profissionalmente, eu não sei absolutamente nada da tua história de vida. Uma coisa eu quero que você compreenda: Deus te trouxe hoje aqui para mudar a tua história, e tudo que você precisa é ter fé e acreditar nesta palavra, porque o grande milagre começa com uma simples oferta, uma oferta contínua, uma oferta que você não vai interromper mais. Desde que eu recebi essa revelação no meu espírito sobre dízimo e oferta, nunca mais eu deixei de dizimar e de ofertar. E tudo aquilo que eu tenho vivenciado é fruto daquilo que um dia eu plantei. E outra coisa, eu recebo muito mais do que aquilo que eu tenho plantado, porque Deus é generoso, porque Deus é presenteador, galardoador, abençoador da sua igreja. Imagine só, eu vou te falar algo que vai te chocar. Hoje nós vemos os ímpios que são prósperos. Você sabia que quem deveria estar no lugar deles eram os crentes? Os crentes eram para ser os mais abençoados da terra, mas não são. Os crentes não acreditam nisso. Os crentes se contentam com pouca coisa, quase nada. Os crentes se contentam com as migalhas que caem da mesa. Os crentes se contentam com uma vida de vergonha, humilhação e opróbrio. Por isso que eu tenho que dar essa palavra para você ordenar a sua vida, colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu sei que você ora, eu sei que você jejua, eu sei que você louva, eu sei que você adora, eu sei que você vem aos cultos, eu sei que você ceia, eu sei que você é uma bênção. Mas se você não é fiel no seu dízimo e na sua oferta, está faltando algo importante. E isso fala muito a respeito do teu coração. E nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero me libertar daquilo que até hoje me prende. Eu não consegui até hoje ser dizimista e ofertante. Eu tenho medo de faltar. Eu tenho medo de passar necessidade. Eu tenho receio. A minha cabeça vira um turbilhão. Eu tenho insegurança. Transforma a minha vida. Me liberta disso. Me faz alguém que ama de fato a tua obra. Olha só, para encerrar, vou dar uma ilustração. Imagina um marido que diz assim: eu amo muito minha esposa, eu amo muito os meus filhos. E ele trabalha, tem um bom emprego, ganha dinheiro, só que na verdade ele não cuida da casa, ele não cuida da esposa, ele não cuida das crianças. Eles passam por uma penúria, eles sofrem. Aí, se este homem dissesse: eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a minha casa, eu amo a minha família, você diria: não, você não ama, porque se você amasse, você cuidaria. Então é esta palavra que Deus está trazendo ao nosso coração. Note, quanto menos recurso uma pessoa tem, mais fiel ela é. Sabia disso? Por exemplo, uma pessoa ganha um salário mínimo, ela ganha lá R$1.302, você acredita que ela traz o dízimo dela de R$130? É isso, o dízimo de 1.302, né? E 20 centavos. Ela traz. Mas quando Deus te abençoa e te dá 5.000, não 500, e te dá 10.000, não, porque daí eu tenho que dar 1.000, pastor.
eu tenho que entregar 1.000. E se ele te der 15.000? E se ele te der 20.000? E se ele te der 30.000? E você sabia que tem homens e mulheres de Deus fiéis, geralmente empresários, empreendedores, profissionais liberais, trazem no coração uma revelação do céu. Eles entendem que eu, por exemplo, prego a palavra, e eles são investidores do reino. Eles são aquelas pessoas que vão patrocinar os projetos. Imagina só, nós precisamos trocar a iluminação da igreja. Só as lâmpadas que são dimerizáveis, luz quente, temos que mudar o sistema, mesa de iluminação, 12.000 só as lâmpadas. Quando eu comprei essas, foi R$7.000. E por conta da oscilação de energia, queima muito, a gente troca, mas queima. Vamos ter que mudar o sistema. 12.000 só a lâmpada. Mais mesa. Nós queremos ter a iluminação do nosso altar. Nós vamos precisar investir. Nada, uns R$30.000. Ou 40.000. Nós queremos fazer um refeitório, uma praça de alimentação na igreja. Nós temos espaço para isso. Precisamos de uma cozinha industrial. Precisamos equipar o ministério infantil. Precisamos fazer o contrapiso ou o piso externo. O auditório dos jovens, o auditório das crianças, a igreja Kids. Amados, são tantas coisas. Olha, e é possível, sabia disso? Por exemplo, quando a gente começou, a Maria Eugênia, como é que era o nome daquilo? Retroprojetor nós tínhamos. Você imagina o que é isso? Quem é professora sabe. Não é, Janaína? Retroprojetor a gente tinha. Quando a gente comprou aquilo, amados, parecia que eu tinha comprado uma Lamborghini. Eu cheguei com aquele trambolho debaixo do braço. Gente, comprei o retroprojetor. Deus nos abençoou. E a gente colocou lá e regulou. Aí fiz uma mesinha especial com um rebaixo para poder projetar. Compramos a tela. Fixamos. Gente, vocês não sabem o que é mimeógrafo. A gente usava as transparências. Era uma bênção. Naquela época, a gente ouvia falar de projetor, e a gente sonhava, o Senhor queria tanto um projetor. Projetor é legal, projetor é bacana, projetor é bonito, projetor é eficiente. Aí nós oramos, e Deus deu para nós um projetor. Aí um dia eu fui no aeroporto, aí quando eu cheguei lá, eu vi, chama Video Wall, que são essas telas de aeroporto, especial, não é? São telas de parede, não é TV, é caro, e a gente não tinha recurso na época, a gente começou a orar, amados, quando a gente começa a orar, o inimigo tem que soltar, e a gente recebe, e Deus vai te dar de acordo com o teu coração, de acordo com a tua visão, de acordo com a tua perseverança. Aí imagina só, não era barato, e a gente colocou diante de Deus, e Deus levantou os irmãos começaram a ajudar, no meio do caminho, os irmãos desistiram, eu fiquei sozinho, e Deus me deu graça, e eu consegui chegar até o fim, poucos foram comigo até o fim, quando nós compramos as cadeiras, empolgação no começo, depois, no meio do caminho, me deixaram sozinho, eu disse, Deus, o Senhor pode contar comigo,
não sei de que jeito, não sei como, e Deus me abençoava, e eu abençoava a igreja, e não era nem com 1.000, nem com 2, nem com 3, nem com 5, nem com 10, nem com 15, era muito mais do que isso. Eu acho que foram uns 23 mil, mas Deus me abençoou, e nós conseguimos cobrir os gastos. Então eu quero te falar uma coisa, quando você coloca no seu coração, e isso é o Espírito Santo que traz em você, eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus, porque não basta só a gente falar da boca para fora, tem que ser do coração para dentro, e não tem jeito da gente ser bênção, se a gente não é abençoador. Então uma coisa eu sei, hoje eu quero fazer uma oração, para Deus mudar a tua história, no nome de Jesus, amém? Separa o teu dízimo, separa a tua oferta, separa a tua semente, já está em tela o nosso Pix, o Pix da Igreja da Fé Cristã, 01014-097/1000 ao contrário, -54, você pode fazer um Pix de qualquer lugar do Brasil, você pode fazer, a Rose, está lá em Santa Catarina, Rose, pode fazer Pix aí de Santa Catarina, você irmão Pedro, você de qualquer lugar do Brasil pode fazer o seu Pix, você que não está no culto presencial, você pode fazer o seu Pix agora, a sua oferta, e receber a bênção desta palavra que foi ministrada. Se você não trouxe o seu dízimo hoje, a tua oferta hoje, eu gostaria de pedir a você que entregasse no domingo, que você trouxesse no domingo. Vamos nos organizar para trazer uma oferta no domingo? Diga amém. Senão você diz, ai de mim, Jesus. Sabe, muitas vezes você só tem a intenção. Eu quero te falar que Deus, Ele vai começar a te abençoar a partir da intenção. Você vai romper, você vai chegar lá, você vai vencer, você vai prosperar. E todos os obstáculos vão cair por terra no nome de Jesus. Diga comigo, amém. As maquininhas de cartão estão aí, tem uma ali com a Carol, levanta a mão aí, Carol. E a outra ali com o Fábio. Muito bem, o Fábio está tão solitário. Você tem que estar aí assim, Deus, mova-te. Levanta alguém, Senhor, para usar essa maquininha. Oh, Jesus da glória. Ora e diz assim, Senhor, que eu possa entregar esse envelope, e essa pessoa que pegar esse envelope, ela seja muito próspera, porque essa hora é a hora de oração, é a hora de abençoar a vida dos irmãos, tá bom? Há uma nova canção em meus lábios, Vamos ficar em pé. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Pai, eu quero te agradecer pelo coração de cada um desses irmãos. Eu sei que cada um que aqui está te ama. Eu quero te apresentar os problemas, as dificuldades, as lutas, os imprevistos, tudo aquilo que tem oprimido o teu povo. O Senhor sabe o quanto a vida de muitos tem sido difícil. Eu sei que nesta noite nós temos pessoas aqui angustiadas no coração, sem ter uma expectativa de mudança. Por isso, Senhor, somos desafiados nesta noite a olhar para a Tua Palavra. E quando olhamos para a Tua Palavra, olhamos para Jesus, o Verbo que se fez carne. Nós cremos, Senhor,
que o teu favor e a tua graça é sobre a vida do teu povo. E eu sei também, Senhor, que a mudança de vida, de qualidade de vida, depende muito do nosso coração, mas que possamos pensar primeiro em Ti, primeiro na Tua obra, primeiro no Teu reino, porque a Tua palavra diz em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio, Pai, na unção da multiplicação, da sabedoria, discernimento e estratégia para o teu povo. Prospera a tua igreja e levanta, Senhor, discípulos fiéis e que possam te honrar com tudo aquilo que eles têm, e que o Senhor possa colocá-los sobre muito, de acordo com a balança, a sua balança de justiça, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Nós abençoamos, Senhor, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que trabalham por conta, aqueles que têm o seu próprio negócio, um projeto de negócio. Honra e abençoe cada um em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Amém. Graças a Deus, podemos assentar. Hoje eu gostaria de ministrar a vocês um assunto muito importante para o começo de ano. Hoje eu gostaria de ministrar a vocês um assunto muito importante para começo de ano. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para aquilo que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. O título da mensagem é O Porquê dos Problemas na Vida. Eu poderia também colocar o tema de o porquê das dificuldades da vida ou o porquê das lutas da vida. Geralmente nós queremos entender aquilo que está acontecendo conosco. E a palavra, no dia de hoje, vai tentar auxiliar você nesta difícil tarefa. Existem problemas, dificuldades e lutas que vão desafiar você, que vão desenvolver suas capacidades e que vão forjar o seu caráter. Talvez você nunca tenha pensado em problemas, dificuldades e lutas desta forma, então eu desafio você a ressignificar a forma que você tem vivido. Quando você olhar para os problemas, dificuldades e lutas, você vai pensar assim: eles estão na minha vida para me desafiar, para desenvolver minhas capacidades e forjar o meu caráter, amém? Agora, os problemas, as dificuldades e as lutas, ou vão destruir você, ou vão te ensinar alguma coisa, e você vai ter que escolher uma das duas opções. A grande questão é que muitos têm se vitimado, e como derrotistas, têm dito que os problemas, dificuldades e lutas têm me destruído. E eu gostaria que a partir de hoje você pensasse assim: os meus problemas, dificuldades e lutas vão me ensinar alguma coisa. Então não pergunte a Deus por quê, mas pergunte a Deus para quê. Como administrar as suas crises? Geralmente a pessoa entra em parafuso, ela não sabe como administrar as suas crises. Eu gostaria de dar um conselho de sabedoria a você. Compartilha os teus problemas, dificuldades e lutas com quem pode te ajudar. Porque geralmente nós compartilhamos com quem não pode fazer absolutamente nada por nós. Aí você chama isso de desabafo. E você precisa aprender a falar pouco. Porque uma das estratégias que Deus nos dá para termos uma vida de vitória é nos calar em determinados momentos, onde você vai depender de Deus. Então são 3 situações que eu quero que você entenda. Primeiro, compartilha com quem não pode te ajudar. Alguns guarda só para eles, você guarda só para você mesmo. Agora outros vão orar e buscar uma direção de Deus.
Você entendeu como é que você lida com as crises? Tem 3 formas. Primeiro, vai compartilhar com quem não pode fazer absolutamente nada para te ajudar. Segundo, eu guardo para mim. E a pessoa, ela carrega muitas vezes um fardo pesado demais. Aí entra em depressão, aí ela enfrenta muitas vezes problemas maiores. Ela pode enfermar, ela pode adoecer, aquilo que ela traz dentro dela pode somatizar, pode cristalizar, pode fazer muito mal. Ou senão ela vai orar e buscar a direção de Deus. Então é isso que você tem que fazer, orar e buscar uma direção de Deus. E não é fazer qualquer tipo de oração, não, é você ser dedicado, dedicada nesta busca. E você precisa aprender sobre oração, aprender sobre jejum. Você precisa nadar em águas profundas. Você precisa ter uma experiência real com Deus. Então, geralmente, os problemas, as dificuldades e lutas nos levam a ter uma experiência real com Deus. As maiores experiências que eu tive com Deus foi por conta de problemas, dificuldades e lutas. Ele permitiu que chegasse na minha vida e eu busquei a direção de Deus, e foi aí que eu fui favorecido. A maior parte dos problemas são provocados por nós mesmos, sabia disso? Guarda o que eu estou te falando. Você está chorando à toa, porque a maior parte dos problemas foram gerados por você mesmo. Outra parte, alguém cria e divide com você, e você, muito generoso, entra numa guerra que não é tua. Uma pequena parte é ataque espiritual. Então compreenda o que eu falei para você aqui, ó. A maior parte dos problemas somos nós mesmos que provocamos. Depois, outra parte, alguém está com problema e divide com você. Tua vida está muito tranquila, você está muito sossegado, em paz. Você precisa sofrer aí uma tribulação, uma angústia, não é? Aí você pega o problema, a dificuldade e a luta do outro. E uma pequena parte, realmente, é ataque do inimigo contra a sua vida. Conselho: não entre numa guerra que não é sua. Deus muitas vezes está tratando a rebeldia do outro, e você toma a disciplina que está sobre ela para você, resolve o problema dela, e arruma um grande problema para a sua vida. Olha só, o que está escrito em 1 de Reis, capítulo 22, versículo 31. 1 de Reis, capítulo 22, versículo 31. Diz assim: o rei da Síria havia mandado que os 32 capitões dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel, e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e aí eles viram que aquele não era o rei de Israel, e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura, entrou por um buraco, numa guerra que não era dele, e ele morreu por causa disso. No entanto, o soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: fui ferido, dê a volta e me leve fora da batalha. E a história continua e relata que ele morreu. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Você está entendendo? Não entre em problemas, não entre em dificuldades e em lutas que não são suas.
A gente é craque de fazer isso, é ou não é? A gente está com a vida muito tranquila, sossegada, em paz. Aí você diz assim, não, eu quero um pouco de tormento, de angústia, né, de sofrimento, então eu vou arrumar alguma sarna para eu me coçar. Qual a origem dos problemas? Aqueles que conhecem a Deus, aqui nós temos uma situação aqui, duas situações. Qual a origem dos problemas? A maneira como aqueles que conhecem a Deus vê de um jeito, aqueles que não conhecem a Deus vê de outro jeito. Qual é a maneira correta de eu ver? Como você lida com o problema é mais importante do que o problema. Como você lida com a dificuldade é mais importante do que a dificuldade. Como você lida com a luta é mais importante do que a própria luta. Como é que nós fazemos? Nós precisamos ser pessoas de oração, de jejum, de Bíblia. Eu preciso ir para a Bíblia, onde é que está esse problema? Como é que eu posso vencer esse problema de acordo com a Bíblia? Eu preciso confessar a Bíblia. Quando eu oro a palavra, eu começo com a resposta. Olha só o que diz em Romanos capítulo 4, versículo 17. Diz lá que eu devo chamar as coisas que não são, como se já... Então, isso é confissão. O que é confissão, pastor? É concordar com Deus. Eu não vou concordar com o diabo. Eu não vou falar que o meu problema, dificuldade e luta está cada vez pior, está cada vez mais intensa, e que eu não vou suportar, e que eu não vou aguentar, e que eu vou sucumbir. Quando você é uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, você vai ser uma pessoa posicionada em Deus. Agora entenda o que eu vou te falar. Você vai enfrentar uma batalha espiritual. E quando você já ora, já jejua, já recorre à palavra, que é o nosso manual de guerra, nós já entramos numa batalha espiritual. Agora você precisa aprender uma outra coisa. Já está acontecendo uma busca das coisas de Deus. Agora você precisa usar da autoridade que Jesus lhe deu contra o mal. É aí que o crente não apanha. Ele não usa da autoridade que recebeu de Jesus. Olha o que diz em Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz assim: eis que vos dou poder, poder aí no grego é exousia, eis que vos dou exousia, eis que vos dou poder, é alguém que tem poder, que dá poder para alguém que não tem poder, ou que não tem poder nenhum. Então alguém muito poderoso empodera alguém, no caso eu e você. Então nós recebemos poder do próprio Jesus. Eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisardes, faz assim, guarda isso que eu vou te falar, quando você lê esse texto, você vai lembrar assim, o pastor Alberto ensinou naquele culto, ou eu piso, ou eu sou pisado. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Isso é uma representação da personificação do mal. E olha que interessante, e sobre toda a força do inimigo, alguma força do inimigo? Toda. Aí você tem que sublinhar na tua Bíblia, porque isso é revelação. Então, ó, eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Então não se abate, porque você tem autoridade para lutar contra toda força do inimigo. E olha, e nada, eu gosto de uma outra tradução que diz assim, nada e absolutamente nada vos causará dano. Tem crente que gosta da doutrina da retaliação. Não, eu não vou jejuar porque quando eu jejuo tem retaliação. Não, eu não vou orar porque quando eu oro muito tem retaliação. Não, eu não vou buscar muito porque quando eu busco muito tem retaliação. Não, eu não vou fazer a obra de Deus porque quando a gente faz a obra de Deus tem retaliação. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Posso ouvir um amém?
Então, note, nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Então, eu preciso entender que já estou numa batalha espiritual. Se eu não bater, eu vou apanhar. Se eu não enfrentar, eu vou perecer. Então, eu tenho que entender, eu preciso aprender sobre autoridade espiritual. Tem um livro que eu gostaria de indicar para os irmãos, chama-se Autoridade Espiritual, de Kenneth Hagin. Eu gostaria que você comprasse esse livro, adquirisse esse livro. Se você quiser, nós podemos adquirir, trazer para você e oferecer para você. Autoridade do Crente, Kenneth Hagin. Isso vai te ajudar a entender um pouco mais sobre autoridade. Quer aprender um pouco sobre oração? Precisa ler sobre oração. Quer aprender um pouco mais sobre jejum? Precisa ler um pouco mais sobre jejum. Então, você precisa compreender algo importante. Cuidado com as portas abertas. Presta atenção agora, é importante isso. Cuidado com as portas abertas. Cuidado com as legalidades. Cuidado com as brechas. E cuidado com os direitos. Lembra do rei? Entrou a flecha por um buraco. Aonde é o buraco da tua armadura? Aonde é o buraco da tua armadura? Às vezes você vai para a guerra achando que está protegido, mas o diabo sabe que tem um buraco lá. Ele sabe aonde te ferir. Então, cuidado com as portas abertas, com as legalidades, brechas, direito que você dá aos demônios quando você peca. E guarda isso que eu vou te falar, nós hoje somos filhos de Deus, mas vai chegar uma hora que você vai ser tentado a voltar a fazer aquilo que você praticava na velha vida. Até então você viveu como crente, amava Jesus, e acredito que ama ainda, mas parece que você anda fraco espiritualmente, então de repente você começa a se envolver com as mesmas companhias, você começa a frequentar os mesmos lugares, e daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas. Quando não, o diabo te visita quando você está sozinho, e ele fala na tua mente, ele te tenta para você pecar. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então aqui, Deus, ele prova para o bem. Mas cada um é tentado quando atraído, olha só, primeiro ele é atraído, e depois engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, um desejo incontrolável que ainda lhe domina, que mora dentro dele. Depois, havendo a concupiscência concebido, ele acaba cedendo, dá luz ao pecado. Sendo consumado o pecado, ou seja, você fazendo aquilo que não deveria fazer e você sabe que está pecando, gera morte, morte espiritual, separação de Deus. Não erreis, meus amados irmãos, é o conselho do apóstolo Tiago. Olha o que diz em Provérbios capítulo 26, versículo 2. O diabo, para agir na tua vida, ele precisa de uma porta aberta, de uma legalidade, de um direito, de uma brecha. Como o pássaro no vaguear, 26, 2, como o pássaro no vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Então, quando você vê, muitas vezes, algumas coisas que para nós não são normais. Você vê doença que não tem diagnóstico. A pessoa vai no médico, o médico não descobre o que é. Doença sem diagnóstico. A pessoa está sofrendo e ela não sabe por que está sofrendo.
Então, aquela doença, aquela enfermidade, muitas vezes está ali por uma porta aberta. E o diabo entrou por aquela porta aberta por conta do pecado, porque você não se arrependeu, não confessou e não abandonou. Muitas vezes, então, a pessoa está com uma doença e ela não é curada. Enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver confissão, enquanto não houver mudança de vida, a pessoa sofre por aquela questão. Não é o remédio que vai curar. A questão muitas vezes é espiritual. Ou seja, tem coisa que você está fazendo que o diabo pode usar para atacar a sua saúde, pode atacar o seu corpo. Pode entrar dentro da sua casa com algum tipo de peste, com algum tipo de moléstia. E esse espírito de morte não pode entrar na nossa vida. Muitas vezes, quando não é a doença e nem a enfermidade, é toda sorte de tormentos. Olha, o crente, ele conhece a palavra de Deus, e por conhecer a palavra de Deus, ele é muito atormentado por demônios. Porque ele sabe que não pode pecar, mas o pecado é gostoso. E a pessoa não quer abandonar o pecado. E hoje, muitos não chamam pecado de pecado, chamam de erro. Pastor, eu errei. Pastor, eu falhei. Pastor, eu cometi um deslize. Pastor, eu escorreguei. Pastor, eu tropecei. Pastor, eu caí. A pessoa não quer falar pequei. Porque muitas vezes nós não queremos assumir a responsabilidade do pecado. E nós só vamos ser perdoados quando nós assumirmos a responsabilidade do pecado. Não pode fazer como Adão fez, ele transfere a culpa e não assume a responsabilidade. A mulher que tu me deste me fez pecar. Então nós precisamos entender este princípio dentro da palavra. Então, olha, o que tem de crente atribulado, o que tem de crente fora da casinha, o que tem de crente atormentado, não dorme bem, o sono não é reparador, sofre de insônia, não consegue descansar, vive ligado, alta tensão o tempo todo, é atormentado com pensamentos impuros, maliciosos, coisas que não deveria estar na sua cabeça e nem no seu coração. Então, o diabo ele atormenta de muitas formas, coisas que fizemos e você acha que não foi perdoado, e eu quero te falar que Deus é riquíssimo em perdoar. Eu quero te falar que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu creio no perdão de Deus para a sua vida, e você precisa acreditar também em receber o amor de Deus. Você tem que viver o amor de Deus, para vencer esse tormento do diabo. Porque tem gente que está na igreja há muito tempo, será que eu fui perdoado, pastor? Será que eu estou salvo? Será que os meus pecados foram apagados? A palavra te assegura que sim. Hoje você é filho e filha de Deus, filho amado, filho querido. Pastor, e quando a gente peca? Nós não temos alegria em pecar, mas quando isso acontece, diz a palavra, nós devemos fazer como diz o apóstolo João. Olha 1 de João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, olha, é uma condição, chega uma hora que você peca tanto, que você diz, eu não vou mais pedir perdão, eu peço perdão, daqui a pouco eu estou pecando, daqui a pouco eu volto na mesma, eu não consigo me libertar. Tem um irmão que me disse, já que eu estou no inferno, eu abraço o capeta.
Se confessarmos os nossos pecados, olha o que diz a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a partir de hoje, quando acontecer de você pecar, você vai correr para os braços de amor do seu Pai e dizer: me perdoa em nome de Jesus, pelo sangue da cruz. Se conserta. Não deixa isso para fazer tarde demais. Porque às vezes o diabo abre uma brecha, por conta disso você morre e vai para o inferno. Pecou? Opa, vou me consertar, Deus me perdoa. Eu preciso colocar em ordem o altar do meu coração. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em... Então, não tem um aqui que pode dizer eu não tenho pecado. Todos nós somos pecadores. Mas a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, nos limpa de todo pecado. Amém? Você precisa guardar isso no seu coração. Então, toda sorte de tormentos, note, quais são os pensamentos que você tem durante o dia? Você pensa no quê? Tem muita coisa ruim que a gente pensa que não tem que pensar. Fulano não gosta de mim, fulano não me valoriza, fulano não me respeita. Isso o que é? Tormento. Aí você fica pensando um monte de coisa que não deve pensar. Então eu quero que você, a partir de hoje, comece a filtrar. Aí você vai dizer assim: opa, esse pensamento eu não posso ter. E a Bíblia diz: trazendo todo pensamento contrário cativo a Jesus Cristo. Então você tem que pensar só naquilo que é justo, bom, honesto, de boa fama, que glorifica o Senhor. Amém? Então note que os tormentos vêm também por conta dos pecados. Uma outra coisa, vida financeira, a pessoa não prospera por conta de pecado, sabia disso? Não são todas as pessoas. Tem situações que o diabo até deixa a pessoa prosperar, porque aquela prosperidade está trazendo maldição, não está trazendo bênção. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que muitas vezes ele toca nas nossas finanças por conta de uma legalidade do pecado. Perda de oportunidades, tudo certo, a coisa vai acontecer, de última hora alguma coisa dá errado e você perde o negócio. E geralmente você pode ver, analisa a tua vida, quando você peca, você sabe que lá na frente vai ter uma consequência. Então, se você tiver uma vida de santidade, você vai ter uma vida de bênção, de liberação e de grandes milagres. Perdas de oportunidade, aquela porta que estava aberta, que foi o próprio Deus que abriu para você, se fecha. E outra coisa, bênçãos retidas. Tem muitas bênçãos que são retidas do reino espiritual por conta do nosso pecado. Vamos ficar de pé. Gostaria que você fechasse os teus olhos e fizesse uma oração comigo agora, no nome de Jesus. Mas eu gostaria que você orasse de verdade. Eu gostaria que você abrisse a boca. Eu gostaria de ouvir o som da tua voz, porque o inferno vai ter que ouvir, vai ter que respeitar, vai ter que recuar, em nome de Jesus. Diga assim: Deus, mais uma vez, Deus, mais uma vez, Deus, entro na tua presença, não no meu nome, mas no nome que está sobre todo e qualquer nome, o nome de Jesus. Eu entro na tua presença, revestido desta autoridade, para quebrar todo mal, todo ataque, toda investida, direta ou indireta, contra mim, contra a minha casa, contra o meu lar, contra a minha família, contra o meu trabalho, contra a minha fé, contra a minha vida. Em nome de Jesus, eu me cubro nesta noite com o sangue carmesim, com o sangue de Jesus, e declaro o teu amor sobre a minha vida. Te peço perdão
por todo e qualquer pecado cometido, seja no meu pensamento, seja no meu coração, seja através da minha boca, seja através das minhas ações, seja voluntária, seja não voluntária, seja premeditada ou não, em nome de Jesus, eu recorro agora ao teu perdão, misericórdia, clemência, compaixão e piedade, para viver como teu filho, liberto, curado, sarado, próspero, vitorioso, abençoado. Declaro que em nome de Jesus, o diabo não pode me impedir de viver um novo tempo profético em minha vida, que vou receber de ti tudo aquilo que tu tens preparado para a minha vida. Em nome de Jesus, eu repreendo todo demônio que quer trazer tentação, que quer me levar à queda, ao pecado, à ruína, à destruição, à assolação, não tem poder sobre a minha vida. Nasci de novo, sou nova criatura, estou cheio do Espírito Santo, e a minha vida é consagrada única e exclusivamente a Ti, como Deus verdadeiro, poderoso, glorioso, tremendo. Por isso, Senhor, estou comprometido e aliançado contigo. A minha vida é tua, a minha vida te pertence, e quero alegrar o teu coração, quero andar na tua presença e fazer a tua vontade. Me levanta, Senhor, com esta autoridade, com este vigor, com esta vida, com esta energia, em nome de Jesus. Obrigado, porque tu és comigo. Só eu oro. Pai, neste momento estes irmãos e estas irmãs oraram, e eu creio que o Senhor entra na vida de cada um deles. Eu creio que o Senhor age na mente, que o Senhor age no coração. Eu creio que o Senhor age através das palavras. Eu creio que o Senhor age através das ações. Em nome de Jesus, tudo aquilo que era maquinação do inferno, ação do inferno, direito, legalidade, porta aberta, brecha, cai por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que era maligno, tudo aquilo que era do inferno, tudo aquilo que era das trevas, não tem poder mais na vida desta pessoa. Revoga, Senhor, a bênção, a maldição, estabelece a bênção, revoga a condenação, revoga, Senhor, a maldição, revoga, Senhor, a sentença. Eu profetizo um milagre para a vida desta pessoa, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as mãos para o céu e diga comigo: obrigado, Senhor, pela tua palavra, por ela ser verdade. Obrigado, Senhor, porque ela me encontrou neste tempo profético. Obrigado porque eu sou curado no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Obrigado porque a tua palavra é revelada a mim. Obrigado porque as letras saltam diante dos meus olhos. Obrigado pela sede e fome que o teu espírito coloca dentro de mim para te servir, para te buscar. Senhor, a minha vida é consagrada a ti. Eu levanto a minha mão, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te coroo, eu te entronizo. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, único e suficiente Salvador. Eu estou, Senhor, comprometido com o teu reino. Eu estou, Senhor, aliançado com o teu reino. Obrigado porque fui comprado por bom preço, pelo sangue de Jesus. Obrigado porque eu fui resgatado, porque fui redimido, porque fui perdoado. Obrigado pelo teu amor. Eu saio daqui hoje cheio da tua graça, cheio da tua unção, em nome de Jesus. Você que ora em línguas, você que ora no Espírito Santo, abre a boca e diz assim: eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que está em mim sabe. Então você abre a boca e começa a orar em línguas. Diz a palavra que o Espírito Santo te auxilia nas tuas fraquezas.
Oh, Espírito Santo de Deus, como a chuva que cai lá fora, que a tua chuva serôdia e temporã caia sobre as nossas vidas nesta noite, que nós possamos receber algo que somente o céu pode nos proporcionar, que possamos receber algo que somente o céu pode nos entregar. Senhor, não buscamos no mundo a nossa alegria, não buscamos no mundo aquilo que o mundo não pode nos dar, nós buscamos do céu. Senhor, marca o nosso coração, marca as nossas vidas, traz despertamento espiritual para nós, muda a nossa vida, muda a nossa sorte, muda o nosso destino, muda o nosso depois, muda o nosso amanhã, muda o nosso futuro. Aleluias, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Graças a Deus, amém? Diga, pela fé eu recebi algo esta noite, e quero guardar no meu coração. Se você puder, ouve a palavra depois, que essa palavra seja fresca na tua vida, e que você receba de Deus tudo aquilo que o diabo quer te roubar. Eu louvo a Deus pela tua vida, que bom que você veio, e eu acredito que só por você ter vindo e ouvido a palavra, entregada a Deus o seu culto, algo de abençoador vai te alcançar. Que Deus possa te abençoar cada vez mais e mais. Domingo estaremos aqui às 7h da noite. Vai na paz e que Deus acompanhe você. Ore por mim, eu estarei orando por você. Amém?